Olá, gente, aqui é o professor Luiz, professor de Química. A gente vai começar o nosso estudo sobre substâncias e misturas. Inicialmente, a gente vai falar do objeto de estudo da química, que é a matéria e as suas transformações. A química tem um lado experimental, que é realizado dentro do laboratório, química analítica, química orgânica, e tem um lado teórico, que pode ser realizado também dentro do laboratório de química teórica, que vai envolver aí computador, aplicativo, para desenvolver novos trabalhos e desenvolver a ciência como um todo. Então, a química tem como principal objetivo estudar a matéria, e matéria, como a gente já sabe, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Eu posso ter a matéria na forma de solo, né, areia, pedra, rocha. Também eu posso ter a matéria na forma líquida, por exemplo, a água do mar, a água, né, outras substâncias. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é definido como matéria. E se for matéria, é o objeto de estudo da química. Energia, que está relacionado também com o estudo da química, é uma propriedade de um sistema que permite realizar um trabalho. Eu posso ter a energia térmica, que é a energia na forma de calor, a energia para dilatar um corpo, a energia elétrica, através da eletricidade, que é, por exemplo, para você movimentar um motor elétrico, a energia química, que acontece aí na explosão, quando você vai demolir um prédio, você utiliza substâncias químicas e aí eu tenho uma energia química. Então a matéria vai estar relacionada com energia, e energia é a capacidade de realizar trabalho. E aí a gente entra em uma das propriedades principais dessa primeira parte, que é substâncias e misturas, que é a densidade, é uma propriedade da matéria. Ela é a relação da massa pelo volume, a massa do material, a massa da substância pelo volume. Então, toda vez que eu vou calcular a densidade de uma substância, eu preciso saber a sua massa. Essa massa, ela pode vir em unidades de massa, né, que é grama. Então, você tem que prestar atenção que massa é uma grandeza expressa em grama. E o volume da substância que você quer encontrar, normalmente, quando a gente fala de densidade, ele vem em centímetro cúbico. Mas eu posso ter o volume em ml ou até em litro. No caso aqui da densidade, normalmente ele é expresso em centímetro cúbico. Então eu posso ter, por exemplo, a densidade da água, que é a densidade vale 1. A densidade do ferro, por exemplo, eu tenho 7,86 gramas por centímetro cúbico. A densidade do chumbo é 11,40 gramas por centímetro cúbico. E a densidade aqui da madeira, que pode variar, né, 0,60 gramas por centímetro cúbico. Então a densidade é uma propriedade da matéria e é bastante importante na hora de você classificar as substâncias, ou melhor, classificar a matéria em substâncias ou mistura. Uma outra, aqui a gente tem a densidade de outros materiais, né? A densidade da água, a densidade do gelo, tá aqui embaixo, a densidade do óleo, do álcool etílico, do cobre, do chumbo. A principal densidade para a gente saber se um material tem uma densidade grande ou pequena é a água, né? A água, ela tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. Então, você verificar que um material tem uma densidade maior do que a água, então eu já sei que esse material vai afundar. Se ele tem uma densidade menor do que a densidade da água, ele vai flutuar. Então a densidade da água é um bom parâmetro para a gente identificar a propriedades de outros materiais. Uma outra característica, né, propriedade da matéria, é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Eles são parâmetros importantes na hora da gente classificar. Então, ponto de fusão é o momento que uma substância passa de um estado físico para outro, assim como o ponto de ebulição. Só que tem diferença, né? O ponto de fusão é quando passa do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. A gente ainda vai falar dos estados físicos da matéria, mas a gente vai mostrar que a gente tem 3 estados possíveis: sólido, líquido e gasoso. O ponto de fusão vai relacionar o estado sólido com o estado líquido. E o ponto de ebulição vai relacionar o estado líquido com o estado gasoso. Então aqui eu tenho como exemplo a substância e o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A água, que é a principal substância, tem ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100 graus. Aqui eu tenho outras substâncias
que tem um ponto de fusão menor do que a água e maior do que a água. E aqui eu também tenho substâncias que têm ponto de fusão maior e menor do que a água. Então aqui a gente chega nas transformações físicas da matéria, né? A gente sabe que tem algumas propriedades, tem outras, mostrei as principais aí, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. E aqui a gente fala das transformações da matéria, transformações físicas, porque não vai alterar a propriedade íntima, né? Não vai influenciar no íntimo da matéria. Então eu posso ter um estado sólido, eu tenho o estado líquido e o estado gasoso, ou também chamado de vapor. O que é que eu vou ter que saber aqui? Eu vou ter que saber que uma substância pode passar para o estado líquido e essa substância no estado líquido pode passar para o estado gasoso. O mesmo que uma substância no estado gasoso pode passar para o estado líquido, que pode passar para o estado sólido. Basta eu alterar a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu modifico o estado físico da matéria. Dependendo da substância, pode ser uma temperatura maior ou menor. Então, se uma substância está no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido. Para isso, eu tenho que elevar a temperatura. Então, esse processo de elevar a temperatura é um processo endotérmico. Então, a gente, a partir de agora, vai poder entender que certas transformações vão envolver aumento de temperatura. E outras, que é o inverso, vai envolver a diminuição da temperatura. Que, por exemplo, você pegar água e transformar ela em gelo. Você diminui a temperatura. O que é que eu vou ter que lembrar também? Eu vou ter que lembrar o nome do processo, desses processos aqui, onde uma substância sólida passa para uma substância líquida, que é chamada de fusão. O inverso, uma substância líquida passar a ser sólida, é chamado de solidificação. Então a fusão é o gelo virar água e a solidificação é a água líquida virar gelo. Então você vai ter que lembrar desses nomes. A vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, que pode ser de três formas. Pode ser a evaporação, calefação e ebulição. E a condensação é o inverso. Então você tem que lembrar da vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E a condensação é o inverso, quando você tem a formação da chuva. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. E a ressublimação, ou sublimação inversa, é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. Então você vai ter que lembrar do nome e que cada passagem representa aí, aumentar ou diminuir a temperatura. Então, a partir disso, a gente vai resolver esse exemplo que fala justamente da mudança do estado físico da matéria. Ele quer saber quais são aqueles processos endotérmicos. Endotérmicos é aquele que vai ter que aumentar a temperatura. Endotérmico tem que absorver, tem que aumentar a temperatura. Ele absorve o calor. Absorve o calor na forma de energia. Então você vai ter que reparar cada um dos processos e lembrar se é endotérmico ou exotérmico. Então, olhando aqui a figura anterior, a gente já sabe que para a direita todas as etapas são endotérmicas: fusão, vaporização, sublimação. O inverso é exotérmica. Então, quais são as endotérmicas? Endotérmicas são aquelas que vão da esquerda para a direita. É a fusão, é a vaporização, que pode ser a ebulição, vaporização, e a sublimação. Sublimação direta, não inversa. A vaporização pode ser a ebulição, pode ser a evaporação e pode ser também a calefação. Então tem que lembrar que isso aqui, esses três aqui é a mesma coisa de vaporização. Então esses três aqui são processos endotérmicos. Então vamos procurar as três mudanças do estado físico da matéria. A gente tem que saber, tem que procurar a fusão, a gente tem que procurar a vaporização, que pode ser as três formas, e tem que procurar a sublimação. Na letra A, ele fala de vaporização, tá certo? Fala de solidificação, já não é a letra A. Liquefação, que é uma forma de, que é o inverso, né? Na verdade, não é a forma não, aqui é o inverso da vaporização, é a liquefação. Liquefação não, é o inverso da vaporização. Fusão, sim. Vaporização, sim. Que é quase a mesma coisa, né? Solidificação, não. Fusão, sim. Sublimação, sim. Letra D, solidificação, não. Liquefação, não. Sublimação, sim. Sublimação, fusão, vaporização. Então aqui a resposta é a letra E, tá? Letra E. Os três processos são endotérmicos.
E aqui mais uma que fala sobre estado físico a 30 graus. Eu tenho uma tabela e ele quer saber o estado físico dessas 4 substâncias a 30 graus. A gente sabe que o ponto de fusão é o momento que a substância está no estado sólido e vai para o estado líquido, ou vice-versa. E o ponto de ebulição é quando está no líquido e vai para o estado gasoso, ou vice-versa. Então, a 30 graus, você vai olhar cada material e vai ver onde é que ele está. Se ele está à esquerda do ponto de fusão, se ele está entre ponto de fusão e ponto de ebulição, ou se ele está após o ponto de ebulição. Então, 30 graus Celsius no mercúrio, ele se encontra à esquerda do ponto de fusão, no meio aqui entre menos 38 e 356, ou está após 356. Então, aqui no mercúrio, 30 graus está aqui. Então, no meio, a gente já sabe que é uma substância líquida. 30 graus na amônia se encontra bem depois do menos 33, tá? Aqui. Eu já sei que aqui é gasoso. Quem está depois, à direita, é gasoso. 30 graus no benzeno está no meio, 30 graus. Aqui então é líquido de novo. E o naftaleno está antes, né? É sólido o naftaleno, porque está antes do valor de 80. Então, a resposta aqui é líquido, gasoso, líquido, sólido. Líquido, gasoso, líquido, sólido. Letra C. E para a gente finalizar, a gente encontra também o conceito de fenômeno químico e fenômeno físico. O fenômeno físico é aquele que não muda a intimidade da matéria. Por exemplo, transformar gelo em água. É um processo que não altera a propriedade da matéria. Amassar um papel também é um processo físico. Já o processo químico, sim, vai alterar a intimidade da matéria. A matéria vai deixar de ser uma para ser outra. É o exemplo da combustão, da queima do papel. É o processo, por exemplo, da formação do ferrugem, que também é um processo químico. Então, vamos aqui para mais um exemplo para tentar fixar isso melhor. A evaporação de um ou de mais componentes é um fenômeno químico ou físico. A evaporação não muda o estado da matéria, é um fenômeno físico. Decomposição e consequente diminuição da quantidade de um composto e do seu princípio ativo é um fenômeno que está mudando a intimidade da matéria, é um fenômeno químico. Formação de compostos indesejáveis potencialmente prejudicial à saúde, fenômeno químico. Então aqui, ó, a gente vai ter como resposta a letra B. Letra B é a resposta para essa questãozinha. Bem, observando o esquema abaixo, a gente vai ter a classificação da matéria. A matéria ela vai ser classificada em substância pura ou ela vai ser uma mistura. Eu vou, para considerar se a matéria é uma substância pura ou é uma mistura, eu tenho que ver o aspecto visual, que é chamado de fase. A fase vai ser aquilo que eu consigo identificar na matéria. Se eu consigo identificar uma fase, uma substância, eu tenho um sistema homogêneo, que é o caso aqui que ele está mostrando. Então, a matéria, se só tem uma fase, é um sistema homogêneo. Esse sistema homogêneo, ele pode ser uma substância pura, que tem só um componente, ou uma mistura homogênea, que a gente vai ver o que é. Se ele tiver mais de uma fase, vai ser um sistema heterogêneo. Então, eu posso ter uma substância pura com 2 componentes e fases diferentes, ou uma mistura heterogênea. Então, substância pura pode ter uma fase só, ou pode ter 2 fases com o mesmo componente. É o caso aqui da água. A água é uma substância pura. Água com álcool é uma mistura homogênea, porque eu não consigo saber quem é um e quem é o outro. Água com gelo é uma substância pura com um sistema heterogêneo. Tem 2 fases, mas só tem um componente só. E uma mistura heterogênea é água mais óleo. Eu vou formar uma mistura heterogênea para um sistema heterogêneo. Então, para eu identificar se a matéria é uma substância pura ou se é uma mistura, eu posso identificar o número de fases, que são o número de componentes, a olho nu. No entanto, a gente vai verificar
as propriedades físicas e químicas da matéria para confirmar se aquela substância é uma mistura ou se é uma substância pura. Se a matéria é uma substância pura ou se é uma mistura, a gente tem que verificar as propriedades. Quais são essas propriedades? É justamente a densidade, que a gente está estudando, né? A densidade é uma propriedade bastante importante na hora da gente identificar se aquele sistema, se aquela matéria é uma substância pura ou se é uma mistura. E também, o ponto de fusão e de ebulição, que vão confirmar se aquela matéria é uma substância pura. Então, para você saber se aquele material que você está diante de você e você quer saber se é uma mistura ou uma substância pura, você vai ter que examinar as propriedades físicas e químicas daquele material. Vai ter que saber a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, por exemplo, entre outros. Então, a matéria pode ser uma substância pura, que é um material único, isento de outros materiais. Exemplos de substâncias puras são substâncias que você consegue dar uma fórmula, que a gente vai estudar ainda. Então, a água é uma substância pura, o sal de cozinha é uma substância pura. A gente tem também outro exemplo, além da água e do sal, a gente tem o oxigênio, uma substância pura, né? O hidrogênio, ferro, são substâncias puras, né? A gente pode ver a olho nu, mas o mais confiável, mais adequado é você analisar as propriedades. Vai ter que usar um instrumento para verificar o ponto de fusão e ebulição, a densidade, calor específico, entre outras propriedades, solubilidade. Então, para você estar diante de uma substância pura, tem que verificar as propriedades. Uma substância pura, ela tem sempre propriedades constantes, como ponto de fusão e ponto de ebulição. É o caso da água, né? Então, aqui eu tenho um gráfico de aquecimento da água. Esse gráfico é muito importante porque a partir de valores do ponto de fusão, que no caso da água é 0, e do ponto de ebulição, eu consigo constatar que aquela substância aquele material é uma substância pura, porque o ponto de fusão não pode variar, tem que ser constante. Então, nesse gráfico aqui, a gente percebe que no momento do ponto de fusão, que é justamente essa parte aqui, e o ponto de ebulição, que é essa daqui, eles ficam constantes. Então, antes desse ponto de fusão, ele está variando, né? Ele está na fase sólida. No momento do ponto de fusão, eu tenho uma fase sólida mais uma fase líquida. Depois ele começa a variar, que é quando ele está na fase líquida, somente líquida, e depois ele fica constante, quando está líquido mais gasoso. E depois ele está na forma de vapor, e aí já está variando a temperatura com o tempo. Então, o gráfico de uma substância pura é muito semelhante ao gráfico da água. Sempre vai apresentar dois momentos constantes. A substância pura, ela pode ser classificada de acordo com a presença de elementos, né? Se ele tiver um elemento só, é formado por um único elemento, o mesmo elemento, ele é uma substância simples. É o caso do hidrogênio. O hidrogênio, ele é formado por um elemento só, que é o hidrogênio. A mesma coisa acontece com o oxigênio. A gente ainda vai estudar o que é um elemento químico, mas de antemão é quando eu tenho átomos quimicamente iguais, né? Então, por exemplo, o elemento oxigênio é formado por átomos de oxigênio quimicamente iguais. O oxigênio só tem elemento oxigênio. Já no caso das substâncias compostas, eu tenho elementos diferentes, elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, a água tem um elemento hidrogênio e também tem um elemento oxigênio. Tem dois elementos diferentes. Então, aqui é uma substância composta. Então, para saber se é simples ou composta, você vai verificar se ele tem um símbolo ou se tem mais de um símbolo para formar o composto. Então, aqui, para a gente exercitar, eu quero saber, esse exemplozinho, qual é a alternativa que só tem apenas substâncias simples, que é aquela que só tem um elemento. Então, vamos examinar rapidamente. Na letra A já tem a água, já não é simples, não é simples, não é simples. Aqui é simples e aqui é simples. A gente chegou na letra B. Não é simples, 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 não é simples, não é simples. Então aqui a resposta é a letra B. Tá? O AU é o ouro, que é um elemento só, Fe é o ferro, e o O2 é o oxigênio. E quando a matéria ela mistura, é a união de duas ou mais substâncias. Aí
eu posso ter que as propriedades, né, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, não estão bem definidas, estão variando. É o caso, por exemplo, na água com sal. Se eu colocar sal na água, eu vou alterar a propriedade da água e vai formar uma mistura homogênea. Se eu for colocar mais sal, aí vai aparecer uma mistura heterogênea. O ácido, que também é uma mistura, a gasolina, o álcool 70%, né, 70% é um exemplo de mistura. Algumas substâncias a olho nu a gente não consegue identificar se é mistura ou é uma substância pura. É o caso aqui do leite, do sangue, do suco de laranja, porque intimamente, microscopicamente, ele é formado por várias substâncias. Então deixa o sistema heterogêneo. Então por isso que a questão da fase não é 100% confiável de você classificar o sistema. A mistura pode ser homogênea quando só tem uma fase. Eu pego duas substâncias, quando elas se misturam, eu só consigo identificar uma, né? Então, por exemplo, da água com álcool. Quando eu misturo água com álcool, ou não misturo os dois, não dá para saber quem é água e quem é o álcool. A mesma coisa quando eu dissolvo o sal na água. Se eu dissolver o sal na água, eu não vou conseguir mais vê-lo. Então, o sistema é homogêneo. E o sistema heterogêneo eu consigo distinguir. Tem mais de uma fase. Ou melhor, tem duas ou mais fases, né? Então, por exemplo, água e areia, água e óleo, que é o caso aqui, né? Areia, óleo. Tem outro, aqui é água, possivelmente é água, areia e óleo, porque tem três fases, né? Tem essa parte aqui do meio, tem o óleo e tem a areia embaixo. Então, a mistura heterogênea, eu consigo ter mais de uma substância, eu consigo identificar. Na homogênea, não. Eu misturo duas substâncias e eu não consigo saber quem é um e quem é o outro. Forma uma coisa só. Então aqui eu tenho um granito, que ele fala que consiste em 4 minerais. E o granito, a partir dessa fala que ele diz aqui, ele é o quê? Ele é um elemento, ele é uma substância, ele é um composto iônico ou ele é uma mistura? Ele é uma mistura. A olho nu a gente percebe que ele é um sistema heterogêneo, né? Tem várias substâncias, pontinho branco e pontinho preto. Tá? Então, e pelo que ele diz aqui, é formado por várias substâncias, então eu tenho uma mistura. Colocando-se quantidades iguais de álcool e água destilada, eu vou ter um sistema homogêneo. Homogêneo é aquele que só tem uma fase. Sistema homogêneo, uma mistura homogênea no caso, é aquele que só tem uma fase. Uma fase. Aí aqui é um sistema homogêneo, uma solução. Sistema homogêneo é chamado de solução, tá? E a gente chega nos casos particulares, que são misturas que parecem substâncias puras. É o caso da mistura álcool mais água, acetona e metanol, que ela vai manter constante o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é constante, no entanto, o ponto de fusão é variável. Apenas uma das duas propriedades vai variar. No caso da mistura azeotrópica, é aquela que mantém inalterada desde o início o ponto de ebulição, mas o ponto de fusão pode variar. E já na eutética é o contrário. O ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição está variando. Aqui é o caso de ligas metálicas, estanho, chumbo, bronze. Então, esses dois casos aí são casos particulares de que algumas misturas se comportam como substância, algumas misturas se comportam ora como substâncias puras. Bem, a partir de uma mistura, então, que eu posso ter uma mistura homogênea e heterogênea, a gente pode separar esses componentes. Então, se eu tiver água e álcool, é possível separar esses dois componentes através da técnica adequada. A gente não vai conseguir estudar todos os processos ou procedimentos de separação, mas os principais a gente vai tocar brevemente para tentar entender como é que funciona. Então, eu tenho aqui processos que são adequados para separar misturas homogêneas e processos que são adequados para separar misturas heterogêneas. Então, você tem que primeiro verificar se a mistura é homogênea ou heterogênea. Então, por exemplo, na separação de misturas homogêneas, eu posso usar principalmente a destilação, né? Em princípio, você tem um sistema homogêneo, então você já começa observando que pode usar uma destilação simples ou fracionada. Então, a destilação é um procedimento físico, né? Aqui não vai alterar a propriedade da matéria, você só vai separar, e em que eu vou utilizar a diferença no ponto de ebulição como meio para separá-los, né? Como um método aí para
você ter essa separação. Então eu vou usar um instrumento, um aparelho, um equipamento adequado, vou montá-lo e a partir disso eu vou aquecer a mistura. Aquela que tiver menor ponto de ebulição, ela sai primeiro e vem aqui para um outro recipiente. Então a destilação utiliza como um método, né, como procedimento para separar o ponto de ebulição. Eu posso ter a destilação simples, quando eu tenho sólidos e líquidos. Quando eu tenho líquido e líquido, eu tenho destilação fracionada. A destilação também é muito importante quando a gente tem o processo de refino do petróleo, onde cada substância tem um ponto de ebulição. Então você aquece nessa torre de destilação e cada um vai se separando quando chegar no ponto de ebulição. Tá? Então a destilação é muito utilizada aí nas refinarias. Já para processos que utilizam separação de misturas heterogêneas, eu tenho um pouquinho maior, né? Você tem que prestar atenção um pouco mais daqui nessa parte, porque tem vários processos, cada um recebe um nome adequado. A gente não vai estudar tudo porque são vários processos, então a gente vai focar naqueles que são mais principais. Um dos principais é a dissolução fracionada, quando eu tenho dois sólidos, por exemplo, e que um é solúvel na água, um solúvel em um líquido. Então, por exemplo, açúcar e areia. Como é que eu faço para separar? Coloco água, a água vai dissolver o açúcar e depois eu uso um outro processo para separar a areia da água que tem açúcar. Na dissolução fracionada você usa uma substância líquida que é solúvel, vai dissolver a outra substância que é solúvel na água ou num líquido qualquer. O outro processo que também é bastante estudado é a decantação, que é aquele que utiliza a diferença de densidade. Então, a substância heterogênea, aquela que tiver maior densidade, vai ficar no fundo do recipiente e com isso eu consigo utilizar a decantação. Essa etapa intermediária da decantação, alguns chamam de sedimentação. Quando a areia, por exemplo, fica aqui no fundo. Essa deposição da areia é chamada de sedimentação. Depois você faz a separação de forma lenta e cuidadosa para não ter a mistura aqui com a areia. A filtração também é um processo para separar misturas heterogêneas. Aqui pode ser sólida e líquida, sólida e gasosa, onde eu vou observar o tamanho das partículas. Você vai usar um filtro e esse filtro vai reter as partículas de tamanho maior. Então, a decantação utiliza a densidade, a questão da dissolução fracionada utiliza a solubilidade e a filtração usa a questão do tamanho das partículas. No laboratório você faz esse processo de filtração, uma das maneiras é utilizar um suporte universal, um funil, né, com papel de filtro, um becker para você reter a substância que você quer colher, né, separar, e um bastão de vidro que você vai usando cuidadosamente para separar os componentes. Então esse procedimento é o que se faz, é uma das maneiras de utilizar a filtração. Um outro que pode ser usado no laboratório é um instrumento chamado de centrifugador, que vai separar também as partículas heterogêneas, tá? Então você vai ter aí a questão da velocidade aí, da força que vai acontecer quando você tem um movimento de uma mistura dentro desse centrifugador. Então você vai separar elas, as duas substâncias, através desse procedimento aí. Esse aí também é utilizado no laboratório, mas também tem outras aplicações laboratoriais, né? Questão aí das indústrias também utilizam a centrifugação. E a gente chega na parte final aí desse primeiro assunto. A gente vai ter um extra agora, que é onde a gente vai falar da estação de tratamento de água, que utiliza processo de separação de misturas.